Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre o Observatório de Turismo. O objetivo é desenvolver e fortalecer o turismo nos municípios paulistas. O observatório vai coletar, analisar e divulgar dados sobre o perfil, o comportamento e a satisfação dos turistas, além de verificar os impactos econômicos, sociais e ambientais do setor nas cidades. E tudo isso para embasar políticas públicas, planejamentos estratégicos e ações de promoção do turismo sustentável aqui no estado de São Paulo. Meus convidados de hoje são Edgar Luiz Tomazoni, que é professor da USP. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. É uma satisfação estar aqui. E recebemos também o Pedro Escrivano, que é pesquisador e doutorando. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui. Bom, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, contar como é que surgiu essa iniciativa, né? A gente estava conversando aqui em off, é uma parceria. Eu queria que você, doutor, comentasse com a gente como que tudo isso se iniciou para ter essa promoção do turismo aqui no nosso estado. O projeto do observatório é resultado de um convênio entre a Associação dos Municípios de Interesse Turístico, a AMITESP, e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, EASH-USP. As tratativas já iniciaram há vários meses e no dia 1º de junho deste ano tivemos o lançamento do projeto na EASH-USP com a participação de todos os municípios associados à AMITESP. E desde então temos realizado várias atividades, como foi o caso do evento deste 5 de setembro, em que participaram mais de 120 municípios no auditório da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. E este evento foi uma capacitação sobre a pesquisa de demanda turística, que tem o objetivo de coletar dados sobre o perfil dos turistas que visitam esses mais de 140 municípios e as mais de 50 regiões turísticas do estado de São Paulo. E Pedro, quando a gente fala, né, de pesquisas nessa área, esse observatório ele tem então esse objetivo, como o Edgar trouxe aqui para a gente, né, de recolher esses dados do turismo, dos turistas também. E como que você tem observado na pesquisa sendo realizada, desenvolvida por vocês, que isso tem impactado o turismo aqui no nosso estado de São Paulo, né? Como coletar esses dados pode promover um turismo melhor? O observatório ele é dividido em 9 eixos temáticos. Então, nós coletamos dados desde arrecadação até dados sobre transporte, os principais polos emissores. E tem uma parte do observatório que é voltado ao entendimento da vocação de cada município em relação ao turismo. E eu acho que essa é a principal contribuição que o observatório pode fazer. Uma vez identificado qual que é essa vocação, e quando eu falo qual a vocação turística, eu estou falando de municípios que são voltados à pescaria, são destinos que são voltados à natureza, a atividades rurais, a turismo de aventura. E uma vez que a gente identifica quais esses potenciais dentro do município, há um fortalecimento do Estado e também dos municípios para entender qual que é o potencial de turismo e como, juntos e unidos, eles podem atrair cada vez mais turistas para a região a partir dessas vocações. Então, acho que essa é a grande contribuição que está por trás do observatório que a gente está propondo e todos esses eixos temáticos que nós estamos coletando informações. Uhum. E quando a gente fala, né, de respeitar essas individualidades, principalmente dos locais, né? O nosso estado tem uma pluralidade de turismos, né? Turismo de agronegócio, de aventura, ecoturismo, a gente tem várias áreas que podem ser exploradas. E quando a gente fala de pesquisar e entender, né, doutor Edgar, sobre essas singularidades, a gente também começa a ter esse olhar para o perfil do turista que procura esses turismos específicos, né? E como que o senhor verifica essa questão do atendimento e recepção dessas pessoas através do que vai ser estudado, né, através da implantação do observatório?
É realmente fundamental, é essencial entender, conhecer o perfil desse turista. Nós estamos tratando de pesquisa. Pesquisa significa conhecimento. E esse conhecimento é fundamental para os gestores públicos, para as políticas públicas, para os empresários que têm seus negócios no setor. Então, nesse sentido, por exemplo, entender a motivação do turista para visitar, para permanecer, aumentar o tempo de permanência do turista à medida que o atendimento tenha qualidade. Então, esses dados contribuem para melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a hospitalidade. E o turista é, como se diz no marketing, né, é a maior propaganda. É ele mesmo que indica, recomenda, incentiva as pessoas, amigos ou conhecidos a visitarem, a conhecerem essa diversidade da oferta do estado de São Paulo. Nós estamos falando basicamente de municípios do interior de São Paulo. É o estado mais rico do Brasil, tem uma economia extremamente diversificada, então nós estamos falando de vocações turísticas, turismo de natureza, turismo cultural, gastronomia, arte, e nós estamos falando também de negócios, turismo de negócios. O estado de São Paulo é muito forte na indústria, e várias regiões como Campinas, Ribeirão Preto, a Cuesta Paulista, Botucatu e os municípios ali vizinhos, têm várias indústrias, né, que contribuem muito para fortalecer a imagem desses destinos turísticos. Então, tudo isso tem que ser pensado num planejamento estratégico para somar forças, para, enfim, tornar os destinos mais competitivos. E nós estamos também falando, como um dos exemplos de segmentos ou de vocação, o turismo rural. Então, nesse sentido, o estado de São Paulo é muito tradicional nessa cultura do interior, né? Com seus costumes, tradições, a sua música, a sua animação. Com certeza, né? Então a gente conseguiu aqui já com as respostas de vocês descobrir um pouco, né, o que é esse observatório, o que motivou a criação dele e como ele deve colaborar também. Mas e como vai funcionar na prática, Pedro? Como vai ser a coleta desses dados? Como vocês têm trabalhado para conseguir atender o maior número, né, de segmentos e também de turistas? Aqui, Carol, uma cereja no bolo, como eu vou dizer assim, em termos de coleta. Porque a gente vai, como a gente chama na academia, como a gente chama dentro da universidade, a gente vai triangular dados. Em que sentido? Existem muitos dados, como eu comentei, são 9 eixos temáticos que nós vamos coletar respostas. Existem já muitos desses dados que estão de acesso livre para toda a população. Mas, no entanto, não existe nenhuma plataforma e não existe nenhum lugar, por exemplo, que todas as informações do turismo estejam em um único lugar. Então, a partir disso e desse conhecimento, nós vamos, dentro de uma única plataforma, primeiro, coletar esses dados que já estão disponíveis na internet, que os próprios municípios já divulgam, porque temos toda a lei de transparência, temos todas as dotações, todos a prestação de contas que tanto empresas quanto prefeituras e municípios devem fazer. Então, a partir disso, nós vamos coletar esses dados. Essa é uma primeira parte do trabalho. E a segunda parte é quando os dados que nós precisaremos, por serem mais específicos ainda, aí nós precisaremos de um auxílio dos próprios municípios e das secretarias de turismo. E essa parceria que nós temos também se dá via Amitesp. Então, por isso que é uma parceria, um casamento perfeito. Sim. Porque, e a gente já conversou diversas vezes com os prefeitos e também com secretários e coordenadores de turismos dessas mais diversas municípios do estado de São Paulo, e a gente já vê uma predisposição muito grande por participar desse projeto que é apoiado pela Amitesp, e ainda mais é muito interessante ver como que os municípios também estão super felizes por ter esse contato com a academia, com ter esse contato com a universidade.
E isso tem facilitado muito o nosso trabalho em termos de coleta de dados. Então, muitos dos dados que nós não conseguimos de maneira automatizada ou que ela está disponível pela internet, a gente não enfrenta dificuldades por conta dessas prefeituras, porque todos querem participar desse projeto. E não só porque é a Amitesp ou porque é a Universidade de São Paulo, mas desde o momento que foi anunciado o observatório, a gente vê que é o próprio município que quer se empoderar das informações para que ele consiga pensar estrategicamente no turismo e também pensar em políticas públicas voltado para o turismo. Então, há um interesse mútuo, Sim. há um interesse tanto da academia em entender e aprofundar e gerar estudos a partir do observatório, como também há um interesse dos municípios em participar e ver isso um retorno, digamos assim, para eles e para o guiamento das políticas que vão a partir dali. Então, é assim que tem acontecido e a gente está bastante satisfeito com o que a gente está vendo de desenvolvimento e como a gente conversa nos bastidores, a governança que isso tem dado. Todo mundo querendo participar, querendo dar as suas opiniões, querendo ali, estando motivados para contribuir com esse projeto. Então, acho que esse é o principal ganho do observatório. Sim, a gente vê, né, uma união de esforços, né, tanto da USP quanto da Amitesp. A própria Assembleia Legislativa de São Paulo, o governo do estado de São Paulo tem investido bastante na questão turística. A gente tem aqui os municípios de interesse turísticos, né, que recebem verbas específicas para a questão da infraestrutura, né, para conseguir ter essa recepção melhor. Porque a gente vê um crescimento, principalmente, né, doutor Edgar, depois da pandemia, do turismo regional, que é quando a gente vai para locais mais próximos, né, conhecer cidades vizinhas, não sair tanto do nosso estado, né? Então é importante o fortalecimento aqui no estado de São Paulo para essa promoção, né, desse turismo regional. A gente vê que é uma união de esforços e o benefício é o estado completo, né, como um todo, porque às vezes a gente pode imaginar que há uma certa competitividade entre os municípios, né, litoral, o litoral sul vai atrair mais turistas, o litoral norte, mas quando a gente vê esse tipo de iniciativa, o quanto é importante ter essa união de esforços e tem turista para todo mundo, né? A gente tem um exemplo aqui no estado de São Paulo do Circuito das Águas Paulistas, e aí são 9 cidades que todo mundo pode conhecer nesse movimento, e aí tem esse fortalecimento, essa união entre os próprios municípios e, como eu disse, tem turista para todo mundo, né? Sem dúvida, e nós estamos falando de exemplos, né, do Circuito das Águas Paulistas, temos o Circuito das Frutas, e são 50 regiões turísticas no mapa, né, do turismo do estado de São Paulo. E nesse sentido, conforme o Pedro falou, a parceria entre a instituição de ensino e pesquisa, no caso a USP, com a Amitesp, Associação dos Municípios de Interesse Turístico, cria um espaço muito importante, favorece a aproximação dos gestores para que eles compartilhem suas experiências, porque aqueles que estão lá no dia a dia, na linha de frente, na ponta, em contato direto com os turistas que fazem parte, que formam o mercado da demanda, eles têm o conhecimento que deve ser reconhecido e valorizado pela academia. Então, é um intercâmbio muito virtuoso, muito produtivo. E, nesse sentido, como você estava falando, muito importante é que as pessoas, depois da pandemia, descobriram que o estado de São Paulo tem uma oferta muito diversificada. Né? Isso já se sabia, de certa forma, mas não se constatava na vivência, na prática, né, das viagens para lugares mais próximos. Então, se tem um litoral com ótima qualidade, por exemplo, da oferta hoteleira, gastronômica, se tem a serra, se tem, enfim, em termos de características naturais, né, paisagens belíssimas, né, e as pessoas podem ter um contato direto com a natureza, vivenciar a autenticidade cultural, enfim, por meio da gastronomia, do artesanato e o comércio também muito diversificado, né? E nesse sentido também nós podemos falar então dos polos emissores, conforme foi citado, né?
nós nos demos conta, né, numa das nossas dinâmicas pedagógicas, digamos assim, né, interativas, de que há vários polos emissores de turistas para o estado de São Paulo. Além do próprio estado, né, cujo maior polo emissor é a Grande São Paulo para vários outros destinos, dentro do estado, do interior, do litoral, há estados vizinhos, né, que são polos emissores mais fortes do que a própria Grande São Paulo. Então, é um estado muito grande, né, em termos de território, e as distâncias, às vezes, são consideráveis, né? As pessoas precisam se deslocar de automóvel, de ônibus e até mesmo de avião. E, nesse sentido, uma das vantagens também, o diferencial competitivo do estado, é a qualidade dos seus modais, né, dos seus terminais de viagens e das suas rodovias. E tudo isso está sendo estudado, são dados que são coletados, reunidos pelo Observatório de Turismo nos seus 9 eixos, considerando a infraestrutura, a mobilidade, né, e além, claro, da oferta dos atrativos, dos serviços e outros aspectos. Importante trazer isso, né? Eu vou fazer uma pergunta que vai se estender para o senhor depois também, mas, Pedro, quando a gente fala do turismo, a gente fala de um segmento que abrange muitos outros setores, né? A gente tem aí gastronomia, como você falou, né, Edgar? A gente tem hotelaria, comércio, artesanato. Então, eu queria entender como que isso também pode ajudar a evolução, né, e o crescimento desses outros setores, porque é isso, né? A gente fala de turistas e agora a gente tem um turista mais exigente, que ele não está só querendo ir lá, ele quer ter uma boa experiência em todos os lugares, né? Com uma boa comida, com uma boa receptividade, infraestrutura. Como isso pode ajudar no crescimento do segmento como um todo? Mais do que uma boa experiência, a gente entende que essa exigência do turismo também está indo para um lado de uma experiência cada vez mais autêntica. Ele não quer nada, digamos assim, construído. Ele quer viver, muitas vezes, a experiência ali de como se fosse um morador, ou como se fosse ali, ele ter uma experiência de tudo que tem de ali melhor na região e na cidade, mas que seja autêntico, nada construído, nada artificial, né? E posto isso, a grande importância do turismo, primeiro que o turismo, já é uma atividade econômica interdisciplinar. Ela já é uma atividade econômica que, como a gente estava comentando, vai favorecer desde o comerciante até a agricultura, né? Então, por exemplo, existe um dos municípios de São Paulo que tem a festa da macadâmia, a festa da uva. Olha só, para você fazer uma festa, né, primeiro que já tem uma geração de emprego e riqueza muito grande para montar o evento, e depois, olha que legal, o prestígio que também agricultores, o produtor rural também tem, uma vez que ele é reconhecido como a festa da macadâmia. Quantos produtores, por exemplo, estão ali? Então, eu só estou colocando um exemplo para mostrar como que o turismo ele é uma ferramenta importante, não só de desenvolvimento econômico, mas também de desenvolvimento de políticas públicas, para trazer o desenvolvimento da região. Então, muitas vezes, uma região turística, que pode ser focado na macadâmia, digamos assim, tem um vizinho que é focado no artesanato. E juntos eles podem favorecer uma região toda, trazendo desenvolvimento, trazendo geração de emprego para a população, trazendo riqueza para a população, trazendo pessoas que vão conhecer os costumes. Aí eu volto, né? Então, existem nesses eventos, diversos concursos naturais, concursos gastronômicos que valorizem as receitas do lugar, as receitas e as tradições dos municípios. Olha só, de novo, voltando ao que eu estava falando no começo, essa valorização da experiência autêntica. Então, além de tudo, né, o turismo ele é capaz de trazer também esse gerador, né, de
como que eu posso dizer, esse gerador de intensificar, né, ou esse gerador de promover a cultura local. Eu acho que esse é um grande benefício também do turismo. E antes de pegar sua palavra, doutor Edgar, sobre todo esse ciclo positivo, né, dos setores que são impactados com essa boa experiência, né, no turismo, Pedro, a gente está finalizando aqui o primeiro bloco, né, você vai sair para a gente ter a entrada de um outro pesquisador e doutorando, mas eu queria deixar um espaço final, né, para a gente também ter de você essa última palavra, né, sobre esse observatório que vem sendo desenvolvido, né, e vai ser tão importante para o nosso turismo. Se você me permite, claro. Antes, eu gostaria de salientar que o Pedro é pesquisador e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Turismo da EASH-USP, da nossa Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E na EASH nós temos o curso de graduação em Lazer e Turismo desde 2005. Na ECA-USP, que é outra unidade muito importante, o curso de turismo é mais antigo, mas é pioneiro, até um dos pioneiros do Brasil. Então, é importante contextualizar isso para que o Pedro também seja melhor conhecido. Claro, claro. Né? Obrigado. E, Carol, agradeço muito o convite de estar aqui nessa tarde. E eu acho que como um grande benefício que o Observatório pode trazer para o Estado de São Paulo, né, também e para os municípios, é ter esse plano, esse direcionamento das políticas e o que eu vou fazer com o turismo e deixar a atividade turística perene. Eu acho que esse é o grande ganho do Observatório, deixar documentado todas as potencialidades e tudo que o turismo pode entregar para o município e para a região. Então, acho que trabalhar nessa perenidade do turismo no Estado é um papel nosso e um papel do Observatório, né? E essa parceria que é muito bacana da gente também valorizar entre a academia e a sociedade, entre a USP e a Amitesp e todos os municípios que estão envolvidos. Então, vejo aí uma longa vida desse projeto para o Estado de São Paulo. E temos muito ainda a descobrir sobre o Observatório, a gente vai falar disso no próximo bloco. Agradeço mais uma vez aqui a participação do Pedro Escrivano, que é pesquisador da EASH-USP. A gente volta já já. Olá, voltamos com a LESP em pauta. A gente teve aqui a presença do Pedro Escrivano, pesquisador e doutorando da EASH-USP, e agora a gente recebe o Vinícius Bíscaro, também pesquisador e doutorando da EASH-USP. Nós temos falado sobre o Observatório do Turismo, uma iniciativa da EASH-USP junto com a Amitesp, que tem aí pesquisado e trazido dados sobre o turismo aqui para o nosso estado de São Paulo, para com certeza dar uma melhor experiência para os turistas paulistas e também de outros estados. Vinícius, no final do primeiro bloco, a gente estava falando justamente sobre o turismo atingir vários setores, né? Gastronomia, hotelaria, enfim, vários outros segmentos que também vão crescendo juntamente com o turismo. E qual que é a importância, então, do observatório, né? Não só para o turismo em si, mas para todas essas áreas que devem ser impactadas com as políticas públicas em prol do setor? Perfeito, obrigado pelo convite, Carol. Então, respondendo essa pergunta, sim, o turismo é uma área que é transversal a diversas outras áreas da economia, da natureza, das ciências políticas, e em virtude disso é importante que exista uma gestão que tenha esse olhar amplo e que pense também de maneira estratégica para possibilitar ganhos de diversas magnitudes e áreas. Além disso, é uma área muito dinâmica, então tem que ficar atento com as mudanças, com as oportunidades, com as demandas do público, da sociedade, do turista. Então, o observatório ele aparece nesse contexto que vai proporcionar informações organizadas e estruturadas para tomar a decisão em prol tanto do município quanto do setor que está trabalhando prestação de serviços, todos os stakeholders envolvidos com o turismo.
E a gente tem que caminhar junto, né, doutor Edgar, todas essas áreas, porque a gente tendo ali um bom turismo, mas às vezes vai em um local, não gosta muito da comida, ou vai, não gosta muito ali dos atrativos turísticos, né, ou não encontra o que se está buscando, né, e aí a gente tem essa perda, né, desse turista, que é importante, porque como o senhor trouxe também no nosso primeiro bloco, né, ele que vai chamar o amigo, ele que vai indicar para o familiar para ir até esse local. Então, a importância de fortalecer todos esses setores. Sem dúvida, porque nesse sentido nós pensamos na gestão e no planejamento de destinos turísticos. E um destino turístico é constituído, é formado por toda uma cadeia produtiva que envolve gastronomia, hospedagem, serviços de apoio, os guias de turismo, que são profissionais extremamente importantes para acolher, para exercer a hospitalidade. E o turismo, além de todos esses aspectos que o Vinícius está destacando, ele é muito importante porque a população do destino turístico encontra oportunidades. Os pequenos produtores podem encontrar possibilidades de novos negócios, novos atrativos, enfim, inovar na oferta turística. E nesse processo todo, considerando que o turismo é um sistema de múltiplas atividades, os turistas reconhecem os valores culturais, econômicos, enfim, e isso motiva, fortalece a autoestima das comunidades locais, dos diversos segmentos, digamos, podemos exemplificar. As comunidades indígenas, né, que encontram-se no turismo uma alternativa para o desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida, fortalecer o bem-estar social. E aí, pensando dessa forma e aplicando tudo isso para a realidade do Estado de São Paulo, na mesma linha de raciocínio, né, anterior, nós nos damos conta, né, do fantástico potencial, até nós que estamos na academia e temos que nos dedicar sempre a pensar nas perspectivas para os jovens que procuram os cursos na área e outras áreas, né? Então, nós constatamos que o Estado de São Paulo representa assim, muitas possibilidades de realização, em vários sentidos. Em ocupar um espaço no mercado de trabalho e também se realizar, né, na atividade, se sentir, enfim, motivado, gratificado, como é o nosso caso, né? Nós estamos muito realizados com esse trabalho, esse projeto, e assim, é muito instigante, motivador, pensar que se tem esse potencial todo para estudar, para conhecer, para aprender, citando sempre vários outros exemplos que nós podemos lembrar. O turismo religioso também, um segmento muito forte. Nós temos aqui o maior destino de turismo religioso do Brasil e um dos maiores do mundo, que é Aparecida e toda a região turística da Fé ali no Vale do Paraíba, né? E assim nós podemos pensar e refletir sobre novos conteúdos, né? Estamos falando também sempre de dados, de indicadores, de informações e um novo conceito aí que se destaca nesse contexto de gestão e planejamento de destinos turísticos é de inteligência de mercado no turismo, destinos turísticos inteligentes. Temos aí o desafio de lidar com as novas tecnologias. Os turistas hoje, eles acessam muito facilmente as redes sociais, eles compartilham conteúdo, as pessoas hoje são produtoras de conteúdos, né? Então, esse contexto todo representa oportunidades e também são desafios, né? E claro que, nesse sentido, um observatório de turismo tem que pensar em todos esses aspectos
favoráveis, pontos positivos, e também nos problemas que os gestores enfrentam, os empresários enfrentam, quando se fala, por exemplo, em empreendedorismo, né? As pessoas devem entender de planejamento dos seus negócios, né? Enfim, para, de fato, se estabelecer com segurança no mercado. Uhum. E identificar essas demandas, né, Vinícius? Quando a gente fala justamente dessas dificuldades, é uma dificuldade para quem vai prestar o serviço, mas ela pode ser transparecida para quem vai receber ou contratar esse serviço, que no caso é o turista. E como ajudar a sanar, né? Eu acho que talvez o observatório seja importante para conseguir, ao menos, dar o primeiro passo, que seria identificar quais são essas principais dificuldades. Sim, com certeza. O observatório, ele tem essa missão mesmo de ser uma bússola, né, principalmente para o gestor que trabalha com turismo, gestor público, mas vai também colaborar muito com quem está atuando no setor. E com essa perspectiva que nós temos do Observatório da Amitesp, de ter um enfoque regional, a gente vai conseguir cruzar informações que hoje fica um pouquinho desafiador, né? Para não dizer quase que impossível, de você conseguir relacionar municípios diferentes com relação ao movimento do turismo. Então é uma iniciativa, além de inovadora, que é importante e que vai colaborar bastante nessa questão do ganho de informação. Considerando também que o professor Edgar acabou de comentar com relação ao contexto atual, que o público é um grande produtor de informação gerando conteúdo instantaneamente, existem possibilidades do observatório também contemplar esse movimento, essa dinâmica, essa produção de informação com outros módulos. A gente está começando agora uma sistematização que é a quatro mãos, a universidade e os municípios, porém a partir de um primeiro passo bem dado, estruturado, onde é possível ver essas informações, esses cruzamentos, essas relações com o resultado do turismo e as estratégias do poder público pensando no desenvolvimento do turismo ali, a gente começa a poder incrementar, né, esse projeto. Então, o observatório ele tem um potencial também que nós mesmos não conseguimos dimensionar nesse momento, porque são muitas informações e muitas oportunidades que ainda não foram desbravadas, né? Então, acredito que tem como apoiar de diversas formas, em diversos momentos, até uma visão que, a princípio, a gente pensa, nossa, isso deve existir, e não temos. Como uma visão, ao longo do tempo, grandes séries históricas, para entender como que o comportamento de determinado público funciona num evento, numa localidade, numa região. Parece simples, mas hoje a gente ainda não temos isso claramente, né? Então, ele vai ajudar com o beabá e ainda vai proporcionar uma possibilidade de a gente ir muito além, isso deixar ainda mais sofisticado as estratégias de turismo no estado de São Paulo. E acho que é legal a gente destacar a primeira fala que você trouxe da questão dos próprios gestores municipais estarem nesse movimento, né, participarem desse observatório. Como você também bem trouxe, a gente tem uma série aí de informações que estão na internet, né, que são de livre acesso, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas e estão passando informação não somente ali para os amigos e familiares mais próximos, mas deixando ali na rede para todo mundo ver, todo mundo saber como é que foi aquela experiência, como é que foi a visita ou a viagem até aquele local. E aí, como capacitar, né, esses gestores públicos para conseguir identificar tudo isso, né, doutor Edgar? Houve uma capacitação, né? Vai ter outros eventos nesse sentido para ajudar esses gestores públicos a identificar as suas principais dificuldades? Sem dúvida. Nós tivemos agora, no dia 5 de setembro, a capacitação sobre a pesquisa de demanda. Nós apresentamos um conteúdo para orientar, e justificamos toda a elaboração do questionário, das perguntas que foram elaboradas e explicamos todo o procedimento para aplicar, para que o turista
realmente seja identificado, responda e se consiga reunir um volume significativo, representativo de todo um universo, uma amostra realmente científica de todo um universo. E nesse sentido nós procuramos aplicar também na prática aquilo que se fala na teoria, né? Se fala tanto em governança, né? O que é a governança? É participação, é cooperação. Então, por exemplo, na dinâmica da capacitação da pesquisa da demanda, tivemos as participações de mais de quase 200 gestores, né, entre secretários, coordenadores, diretores, os profissionais que atuam principalmente nos organismos públicos do setor e também na iniciativa privada. E nesses encontros nós procuramos incentivar muito as participações na prática, que aqueles gestores que têm mais experiências compartilhem com aqueles que estão numa etapa mais inicial, como o Vinícius falou, nos primeiros passos, né? Então, é importante pensar o turismo regionalmente para que as regiões se fortaleçam, porque é uma das grandes políticas públicas do setor, no estado de São Paulo e também no Brasil, e pensar no retorno para o estado como um todo. Então, quanto mais os melhorarem a sua qualidade, quanto mais os turistas estiverem satisfeitos, mais eles vão recomendar, mais eles vão retornar ao destino, mais benefícios em termos econômicos, sociais, culturais e políticos vão ser gerados para o estado de São Paulo. E nesse sentido é que a Mitesp tem trabalhado muito, né? A Associação dos Municípios de Interesse Turístico, que é liderado pelo presidente Murilo Pinheiro, prefeito de Nazaré Paulista, e tem na direção a destacada, né, atuação da diretora técnica Valdirene Ricanello. E nesse sentido nós temos formado um grupo de trabalho muito atuante e temos assim avançado bastante na governança, né? Na governança do próprio observatório. E para a gente tentar amarrar tudo isso, né, porque a gente tem pensado muito, né, aqui na nossa conversa, direcionado o nosso olhar para o turista. Importante também trazer isso para as cidades, né, o quanto o próprio turista pode impactar, seja na questão econômica, sim, levando recursos, né, mas também, por exemplo, em locais como litoral ou interior, onde a gente tem naturezas, aqui no estado de São Paulo, cachoeiras, por exemplo, que podem ser impactadas aí com a visita desse turista, né? E aí, quem sabe, aproveitar toda essa união entre os gestores, as assembleias, as associações e também a parte acadêmica para conseguir ensinar um pouco mais esse turista a também, quando chegar nesses locais, não deixar um impacto tão grande quando a gente fala ainda mais na questão de sustentabilidade. Então, vocês acreditam que o observatório também possa trazer esse olhar para o próprio turista, né? Ter essa conscientização, por exemplo, porque a gente tem visto cada vez mais o impacto da ação humana nesses locais belíssimos que a gente tem no nosso estado, né, Vinícius? Sim, você tocou num ponto extremamente importante agora, Carol, porque a universidade, né, um dos alicerces, dos tripés dela é justamente a extensão, e a gente faz pesquisa, a gente ensina, a gente aprende, mas a gente compartilha também, e é para a sociedade, não é só para a comunidade universitária usufruir desse conhecimento gerado, né? E o observatório, ele está possibilitando já uma rica troca de saberes, tanto do lado da cidade para a universidade, quanto o contrário, da universidade para a sociedade civil. E nesse sentido, como você comentou bem, nós temos um atrativo, uma beleza natural, que infelizmente não está sendo tão bem gerido, está prejudicando a localidade, ou mesmo alguns impactos um pouco menos nocivos a olho nu, mas depois de um passar de tempo a gente consegue ver que infelizmente teve um impacto grande. A academia, acho que ela é muito interessante nesse caso de compartilhar
estudos que nós fazemos ou que nós lemos e que nós temos contatos, com, tanto que nós produzimos como outros colegas, né, de outras universidades, de outros países. Essa troca de saberes, de conhecimento é muito importante e o turismo no Brasil ele tem muito potencial. É considerado no mundo, na questão de natureza, o país mais rico do mundo em potencial. Só que se a gente pensar, até o ministro do Turismo comentou recentemente, ele sempre reforça isso, quantos turistas que vêm para o Brasil anualmente internacionais? É o mesmo tanto que vai para a Torre Eiffel na França, por exemplo. Mas por que isso? Existe talvez uma falha nessa questão de utilizar o nosso potencial estrategicamente, de encontrar a demanda, estimular ela, mas também educá-la. A gente precisa também evoluir em termos de capacitação, os nossos profissionais estarem preparados para receber turistas de todos os lugares, tanto do Brasil quanto de fora. Nós temos que pensar também nas questões de infraestrutura. Então, é como a minha primeira pergunta que eu respondi aqui no bloco, o turismo ele está em várias áreas, né? Então, a gente tem que pensar é um grande quebra-cabeça que a gente tem que encaixar as peças, mas muito bem encaixadas, senão não vai ficar legal o jogo. E o observatório, mais uma vez eu digo, ele tem essa função de bússola, de orientação. Então, pensando que, igual a gente estava comentando agora sobre essa questão de atrativos naturais, o observatório ele pode contemplar, e na verdade ele já está previsto isso com relação aos 9 eixos que o Pedro mencionou no bloco anterior, tem uma parte específica que olha justamente qual é a vocação turística, as características dos atrativos turísticos da localidade, e tendo essa sistematização é possível ter um trabalho mais coordenado, mais assertivo, a longo prazo e que não entre em conflito de outros governantes, porque todos estão falando a mesma língua, estão vendo os mesmos problemas e vai trazer benefício para todos também, né? Que é esse o potencial também do nosso observatório, das cidades trabalharem coordenadas, pensando que o resultado positivo para uma vai afetar também para outra. E Edgar, você quer complementar nesse sentido, da questão da sustentabilidade, né, da importância da atuação de todos esses autores? Sem dúvida, a sustentabilidade é fundamental. No início, quando você começou essas abordagens, né, a LESP em pauta, você destacou o turismo sustentável. Isso é fundamental, porque o turismo é uma atividade econômica. E como atividade econômica gera impactos. E esses impactos pressupõe-se que sejam muito positivos, mas também são negativos. E o desafio é controlar, minimizar esses impactos negativos e fortalecer sempre os impactos positivos. Em que sentido? Os próprios atrativos do turismo são os recursos naturais, os recursos culturais, porque se fala em sustentabilidade, são várias as modalidades da sustentabilidade. É ambiental, a cultural, a econômica, a política e a social. E a mais enfatizada sempre é a ambiental, né? Porque a matéria-prima do turismo é a natureza. São as paisagens, são as cachoeiras, enfim, são as trilhas ecológicas, se tem o turismo ecológico, o turismo de aventura, né? E então é preciso evitar ao máximo a poluição, né? a produção de resíduos e dar um destino adequado para esses resíduos, porque um meio de hospedagem não é uma indústria, é uma organização de serviços. Porém, um restaurante, enfim, é curioso até pensar que a impressão que se tem é que um restaurante seria até uma indústria, né? Porque transforma a matéria-prima em produto que é consumido. E esse processo de transformação gera resíduos sólidos, líquidos, que deve ter toda uma gestão especializada, né? E a preocupação aí deve ser com relação
a coleta do lixo, né? A separação do lixo. E o turista, como você bem mencionou, ele deve também ser educado, consciente. E pelo que se percebe, se pressupõe, ao menos é uma hipótese, né? O turista também valoriza os destinos que têm essas práticas, as boas práticas da sustentabilidade, né? E o turista está cada vez melhor informado, consciente. Então, é muito importante, nós que somos da área, salientar que o turismo pode se destacar em relação a outros setores da economia, porque no saldo final aí, né, ele contribui mais para a sustentabilidade do que as outras atividades. E que a gente, então, possa, de fato, exigir mais, então, né, como turista, para que a gente tenha essas contrapartidas, né, porque sempre buscar cobrar os nossos gestores públicos, administrativos, e impossibilitar a gente conhecer esses lugares, né, na sua melhor forma, com uma boa infraestrutura. Vinícius, eu vou deixar um espaço final para você deixar a sua fala, né, se quiser sintetizar ou trazer alguma coisa que a gente não conseguiu abordar nesse segundo bloco. Perfeito, queria agradecer mais uma vez o convite, lembrar mais uma vez essa importância da universidade nessa contribuição para a sociedade. Acho que a sociedade espera isso da universidade também, é um dever nosso e é com uma grande alegria que eu estou fazendo parte desse projeto com meus colegas. Nós estamos muito motivados e muito sérios nesse compromisso de realmente fazer a diferença, trazer contribuições relevantes e aprender também com a cidade, com o mundo real, com as demandas e com os reais problemas que existem. Então eu estou muito contente com o projeto, muito animado com os próximos capítulos que tem a vir e também com a nossa discussão, que eu acho que é muito rica e é importante que as pessoas estejam acompanhando também. Muito obrigado, Carol. Nós que agradecemos. Também deixo espaço para você, professor Edgar, deixar a sua colaboração final. Agradeço muito pelo espaço, cumprimento toda a equipe, parabéns, Carol, pela produção desse programa, pela excelente qualidade. É muito importante para a universidade. Em nome da Amitesp, eu quero agradecer. É um convênio entre a Amitesp e a EASH-USP e o observatório é formado por uma equipe e atua, como nós salientamos, em cooperação, em uma grande rede de cooperação. Então, em nome de todos esses atores envolvidos, eu quero agradecer muito por esse espaço. E que vocês possam voltar, né, logo, quanto antes, com resultados positivos, né, para o nosso turismo, através do observatório, né. A gente deseja, claro, como sociedade, que essa iniciativa dê muito certo, né, tanto para o turista quanto para quem vai proporcionar esse turismo de qualidade para a gente, que são os nossos gestores, as nossas cidades, que possamos conhecer lugares bonitos, né, não só no nosso estado, mas também no nosso país. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Agradeço mais uma vez aqui a participação do Edgar Luiz Tomazoni, que é professor da USP. Também a participação do Vinícius Bíscaro, pesquisador doutorando EASH-USP. E a gente teve também a colaboração no primeiro bloco do Pedro Escrivano, pesquisador e doutorando da EASH-USP. E a você que acompanhou, nos fez companhia nesse Alesp em Pauta de hoje. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!